Irmãos, hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles está no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Um só aqui. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Segundo texto que eu quero ler, foi lido hoje pela manhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler os 4 primeiros versículos. Atos 2, versículos 1 ao 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, eu quero te louvar por essa noite aqui. Graças por tudo que fizemos, pelos louvores, pelas orações. E agora eu oro para que esse doce Espírito possa continuar falando com cada um. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, e que sejamos prontos a ouvi-lo e pegar com muita força aquilo que é para nós nessa noite. Abençoa o teu povo, abençoe cada um que me acompanha, e que haja mudança em nós hoje à noite, em Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, Dr. John Stott, o exegeta mais conhecido do século XX, diz o seguinte: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Talvez uma das perguntas mais importantes que alguém possa fazer hoje é legítimo, é oportuno, é necessário a igreja de Deus aguardar novos derramamentos do seu Espírito? Atos 2:39 diz que essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que ainda estão longe, e para quantos o vosso Deus chamar. É bem verdade que o Pentecostes foi um fato único e irrepetível, porque o Espírito Santo veio para estar para sempre com a igreja. Porém, é absolutamente legítimo nós aguardarmos, esperarmos, orarmos e nos prepararmos para novos derramamentos do seu Espírito Santo. Há 4 verdades aqui que eu quero ver com vocês, oportunas e muito importantes. A primeira é que precisamos de um novo derramamento do Espírito Santo. Precisamos. Leonard Ravenhill escreveu 2 livros que talvez você já tenha lido ou ao mínimo conheça. O primeiro livro que ele escreveu é Por que tarda o pleno avivamento? Antes de morrer, ele escreveu um segundo livro com o título Porque ainda tarda o pleno avivamento. E ele diz: o pleno avivamento ainda tarda, porque a igreja está satisfeita sem ele. Eu não tenho dúvidas que se hoje fizermos uma avaliação sincera e honesta da nossa própria vida, há sinais de frieza, há sintomas de mornidão, há secularismo, há mundanismo. Porque, irmãos, nós temos a tola ideia de que se nós imitarmos o mundo, nós vamos atraí-lo. Na verdade, nós precisamos preparar a nossa vida, se é que de fato esperamos um novo tempo poderoso da visitação do Espírito Santo de Deus sobre nós. E João Batista dá 4 passos para essa preparação em Lucas 3:5. O primeiro passo, ele diz que os vales
precisam ser aterrados. Os vales falam de depressões que existem nos lugares mais escuros e baixos da terra. Esses lugares são escuros e cheios de sombra. Há abismos escuros na nossa vida. Há gavetas secretas. Há impureza. Os vales também separam os montes. Há mágoas e contendas, separando as pessoas umas das outras. Por isso, os vales precisam ser aterrados. Segundo, é que os montes precisam ser nivelados. Montes falam de altivez e de soberba. O orgulho é como uma montanha no caminho, que impede Deus de manifestar-se. Onde há orgulho, Deus não se manifesta. Por isso que Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo. Ele continua resistindo. Por isso, os montes precisam ser nivelados. Terceiro, é que os caminhos tortos precisam ser retificados. Caminho torto fala de vida dupla, fala de duplicidade. Diz o texto que todo vestígio de vida dupla precisa ser corrigido. Enquanto houver pecados escondidos, não haverá visitação do céu. Não haverá, amado. Impossível. Os caminhos tortos precisam ser retificados, e toda vida dupla precisa ser quebrada por terra, porque senão Deus não se manifesta. E quarto, diz ainda Lucas 3,5 que os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. Caminho escabroso fala de algo que está fora de lugar. Pergunta: há algo fora de lugar na sua vida nessa noite, que precisa ser colocado no lugar? O seu namoro está no centro da vontade de Deus? O seu casamento está no centro da vontade de Deus? Tudo aquilo que está fora do lugar em nossa vida precisa ser corrigido e aplanado, a fim de que Deus se manifeste. Por isso, o primeiro ponto foi: precisamos de um novo derramamento do Espírito. Mas para isso, os vales precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados, os caminhos tortos precisam ser retificados, e os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. Irmãos, não há derramamento do Espírito sem acerto de vida. Impossível. Você pode orar a vida toda, se a sua vida não estiver de acordo com o que Deus quer e não com aquilo que o homem quer, não haverá visitação do Espírito Santo. Não haverá. Segunda verdade aqui do texto, nós vamos ver agora os princípios do derramamento do Espírito. Princípios. A promessa do Pai é exatamente o cumprimento da promessa de Joel. Joel 2,13. Deus, como doce como Ele é, Ele diz: convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso com jejum, com choro e com pranto. Pergunta: quem tem que voltar? Não são os pagãos, é o povo de Deus. Quem precisa voltar? Não são os ímpios, é o povo de Deus. Quem Deus chama é o seu povo, é o povo dele que precisa voltar. Agora, Joel 2,28, o profeta diz: e acontecerá depois do que, Joel? Do acerto de vida, é da volta. O derramamento do Espírito não acontece antes, mas depois que o povo se arrepende e que se volta para Ele. É depois. O texto lido inicialmente de Lucas 24:49, Jesus dá 3 princípios. 3. O primeiro deles, Ele diz que essa espera precisa ser obediente. Jesus diz: permanecei. Permanecei na cidade.
eles não poderiam ausentar-se de Jerusalém. E por quê? Porque ali foi o fracasso deles, a queda deles. Jesus disse: fique em Jerusalém, obedeça, porque o palco do padecimento de Cristo será o cenário do derramamento do Espírito Santo de Deus. Irmão, obedeça. Primeiro volte, se arrependa, volte mesmo com força. Depois Jesus diz: obedeça, permaneça, permaneça de Jesus. Segundo, essa espera precisa, além de obediência, precisa ser perseverante, porque Jesus diz: permanecei na cidade até que. Que interessante, Jesus. Primeiro obedeça, aí ele diz agora: persevere até que. Jesus não disse para esperar em 10 dias, nem um mês e nem um ano. Jesus diz: permaneça até que. Não haverá derramamento do Espírito sem arrependimento, sem obediência, e terceiro, sem perseverança. Há um terceiro princípio em Lucas 24. Essa espera precisa ser com expectativa. Irmãos, Jesus diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está em casa. Seja sincero. Você ainda tem alguma expectativa de ser renovado pelo Espírito Santo de Deus? Você que me ouve em casa, tem essa expectativa de ser inundado, como nós cantamos nessa noite, por esse doce Espírito Santo de novo? Amados, sabe qual é um dos maiores entraves para recebermos um novo derramamento do Espírito Santo? O maior entrave é de eu e você acharmos de que a experiência que tivemos com Deus é o limite máximo daquilo que Ele pode fazer. Nós temos uma experiência há 167 anos e 40 dias atrás, e nós achamos: Deus já fez tudo. Não, Deus não fez. Amado, nós temos experimentado apenas gotas daquilo que Deus pode fazer. Gotas. Nós estamos satisfeitos com gotas. Gotas. Para mim, a oração mais ousada da Bíblia é a de Efésios 3:20. Se você ler atentamente os versículos 18 e 19 de Efésios 3, Paulo é muito ousado. Paulo vai fazer uma oração, e eu vou sintetizar a oração de Paulo. Ele ora para que Deus o enchesse, não de um pouquinho, mas de toda a plenitude de Deus. Toda. Aí você vai olhar para o texto e vai dizer: mas meu Deus, Paulo está delirando. Aí ele vai orar, Efésios 3:20, ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso, primeiro para fazer, não pouco mais, mas infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o contexto de Efésios 3:20. Paulo ora para que Deus o encha de toda a plenitude de Deus. Irmão, já pensou num negócio desse essa noite? Pensa nisso. O que Paulo diz, e o texto diz, é que há muito mais de Deus para você, e muito mais de Deus para mim. Não se contente com gotas. Deus não quer nos dar apenas gotas. Deus quer que mergulhemos mais fundo. Irmãos, eu quero desafiar a pensar, você que está em casa, que você não experimentou nenhum terço daquilo que o Espírito Santo pode fazer em você e através de você. Você e eu estamos satisfeitos com gotas, e o Espírito Santo, Espírito Santo, Ele quer nos encher e nos dar
muito mais, muito mais, muito mais, mas muito mais. Esses são os princípios do derramamento do Espírito. Se arrependa, obedeça, persevere e com expectativa. Você tem alguma expectativa de Deus o encher, de Deus o renovar? Terceiro, vamos ver agora o derramamento do Espírito. Agora nós vamos para o texto lido de Atos capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Cristo subiu, o Espírito desceu. Diz Atos 2:1 que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, a palavra Pentecoste significa o 50º dia. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. 10 dias depois de sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Atos 2:1, a segunda parte, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Os 120 discípulos estavam congregados no cenáculo em unânime e perseverante oração, todos juntos. Agora, o derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial, não foi algo produzido, ensaiado e muito menos fabricado. Primeiro, foi soberano, porque ninguém pôde produzi-lo. Segundo, foi eficaz, porque ninguém pôde desfazer os seus resultados. E terceiro, foi definitivo, porque ele veio para estar para sempre com a igreja. Agora, Atos 2, do 1 ao 4, nos mostra 4 coisas sobre esse derramamento. Olha o primeiro, diz o versículo 2 de Atos 2, que o derramamento do Espírito Santo veio como um som. Notem que não foi um barulho, não foi algazarra, não foi falta de ordem, mas um som do céu. A palavra som aqui no grego é ekos, ekos. E essa ekos é a mesma palavra usada por Jesus em Lucas 21:25 para descrever o estrondo do mar. Uau! O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível. Audível, todos ouviram. Segundo, foi verificável. Terceiro, foi público. E esse algo que aconteceu, esse ecos, reverbera na sociedade até os dias de hoje. Ei, ecos maravilhoso, esse eco reverbera aqui, ele reverbera nos lugares mais distintos e difíceis. Esse ecos reverbera até hoje, e louvado seja Deus por isso. Segundo, é que o derramamento do Espírito veio como um vento, diz o versículo 2. Vento. Irmãos, eu pensava hoje à tarde sobre a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. E Jesus diz para Nicodemos em João 3:8 que o vento sopra onde quer. Que coisa maravilhosa! O Espírito veio em forma de vento para mostrar 2 coisas: a sua soberania e sua liberdade. Deus age com quem quer, onde quer e na hora que Ele quiser. O vento faz o que deseja, e assim é também o Espírito Santo de Deus. Nós estamos tão desacostumados com essas coisas, porque às vezes o Espírito Santo de Deus resolve agir na igreja e acontece algo tão glorioso e alguns irmãos amarram. Não faça isso. Ele faz o que quer, a igreja é dele, os pastores são deles, tudo é dele, ele faz o que quer. Se o vento resolver entrar aqui nessa noite, todos nós caímos, todos nós. Se esse vento resolver entrar por aquela porta de uma maneira sobrenatural, só fica o microfone caído aqui, todos nós com a boca no pó, porque ele é grande, e ele faz, e o vento sopra onde quer. Terceiro, o derramamento do Espírito veio em línguas como de fogo. Olha o verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. O fogo
também é um símbolo do Espírito Santo. Diz Êxodo 3:2 que Deus manifestou-se a Moisés na sarça, que o fogo não ardia e não se consumia. Diz 2 Crônicas 7:1 que quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. Que coisa gloriosa, pensa num negócio desse. Diz 1 Reis 18, 38 e 39, diz que no Carmelo, Elias orou, e o fogo desceu. Deus é fogo, sua palavra é fogo, os ministros são labaredas de fogo, a chama ilumina, e o fogo purifica tudo. No Pentecostes, Deus rompeu a barreira da língua, e os judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna, a chamada glossolalia, de glossa, de línguas. Todos entendiam. O mais interessante é que o Pentecostes foi o oposto a Babel, em Gênesis 11. Em Babel, as línguas eram ininteligíveis. No Pentecostes, não houve necessidade de interpretação. Em Babel houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Babel foi resultado de rebeldia contra Deus. No Pentecoste, fruto de oração perseverante a Deus. Em Babel, os homens enalteciam o seu próprio nome. No Pentecostes, falavam sobre as grandezas de Deus. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, mas no Pentecostes, em Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. Aleluia, louvado seja Deus. Quarto lugar, olha o verso 3, isso aqui é importante, preste atenção. É que o derramamento do Espírito traz uma experiência pessoal do enchimento do Espírito. Olha o 3, o final. E pousou uma sobre cada um deles. Olha o 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, a plenitude, ou a experiência da plenitude, ela é pessoal. Porque diz o versículo 3, que pousou sobre cada um. O Espírito desce sobre cada um, individualmente. Cada um vive a sua própria experiência. Ninguém precisa pedir, como as virgens nécias, em Mateus 25:8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, não. Você precisa ter a sua experiência com o Espírito Santo de Deus. Você não vai poder pegar emprestado. Você tem a sua, os seus filhos têm as dele. É individual, isso é pessoal. E você precisa desse Espírito Santo. João 16:8 é o Espírito Santo quem nos convence que pecamos. João 3:5 diz que ele opera em nós o novo nascimento. Romanos 8:26 diz que ele nos consola e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 12:13 é o Espírito quem nos batiza no corpo de Cristo. Romanos 8:16 diz que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 6:19 diz que ele habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. É possível. É possível. Porque, irmãos, uma coisa é ter o Espírito, outra é o Espírito ter você.
Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente, outra é você tê-lo presidente. Uma coisa é você ter o Espírito, outra é você ser cheio do Espírito. E eu preciso dizer a você, que se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Porque Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Quarto lugar, quais são os resultados desse derramamento do Espírito? Vamos relembrar aqui os pontos. Primeiro, precisamos de um novo derramamento do Espírito. Irmãos, a igreja precisa desse derramamento, mais do que casas e carros, mas muito mais, mas muito. Segundo, quais são os princípios do derramamento do Espírito? Em nome de Jesus, se arrependa, obedeça, persevere e tenha expectativa, não de trocar o seu carro no final do ano, mas de ser revestido de novo pelo Espírito Santo de Deus. Você que me ouve, ainda tem essa expectativa? Terceiro, é o derramamento do Espírito. Ele veio em forma de ecos, de som. Ele veio como um vento. Ele veio como fogo e línguas. E esse derramamento trouxe para cada um uma experiência. O seu filho precisa ter, a minha filha Beatriz precisa ter, as crianças precisam ter, todos precisam ter, todos. E quarto, vamos ver quais são os resultados desse derramamento. Há sempre resultados. Irmãos, a igreja de Jerusalém conjugava tantas coisas, porque a igreja conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Há igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. Há igrejas ativas na ação social, mas desprezam a oração. Há aquelas que crescem em número, mas mercadejam com a verdade. Há algumas marcas aqui de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Há algumas marcas, e por favor, ao ouvir essas marcas, obrigatoriamente, quando eu terminar de falar todas as marcas, vá para Atos 2 comigo, por favor, dos versículos 42 ao 47. Quando eu terminar essas marcas, obrigatoriamente o Espírito Santo vai falar para você, se você está cheio ou se você está vazio. Vocês estão preparados para ouvir se estão cheios ou vazios? Não sou eu quem vou dizer, nem o Paulo Coelho, é a Escritura. Vamos ver quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira, Atos 2, 42, é que ela é fiel à palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela nasceu sobre a égide da verdade. Ela começou com o derramamento do Espírito, com a pregação cristocêntrica e a permanência dos povos crentes na doutrina dos apóstolos. Deus tem compromisso com a sua palavra e não com aquilo que pode dar certo. Não, irmãos, Deus tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a Escritura. 2 Coríntios 2,17, Paulo diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra mercadejar no grego é kapeleo. E o que é isso? É mascatear, é misturar, é diluir água e vinho. Se você for para Isaías 1:22, é a mesma palavra, kapeleo, é a mesma. Eles diluíam o licor com água.
Irmãos, a palavra de Deus não pode ser diluída para agradar o gosto do ouvinte. Não, irmãos, não. Paulo não diluía, ele não mercadejava a palavra como um negócio. Não. Nós precisamos ter compromisso com a palavra. A nossa vida precisa ser norteada não por aquilo que pode dar certo, mas pela palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é fiel à palavra. Segunda marca é que essa igreja persevera em oração. Olha o 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no final do versículo 42, nas orações. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com fervor. Com fervor. Os pastores não precisam fazer jejum para os irmãos saírem de casa para virem para o culto de oração. Não há necessidade. Uma igreja cheia, ela ora. Ela ora. Os pastores não precisam mandar zap para chamar para o culto de oração. Um povo cheio é um povo que vai. É um povo que vai. Atos 1,14 diz que todos estavam unânimes em oração. Atos 3,1, os líderes iam todos os dias às 3 da tarde no templo para orar. Atos 4,31 diz que diante de forte perseguição da igreja, ela ora. A terra treme e o Espírito Santo desce. Atos 6,4, a liderança entende que sua maior prioridade era a oração e a palavra. Oração e palavra. Irmãos, essa é a maior prioridade da igreja. Oração e palavra. Atos 9,11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estaria orando. Atos 12,5 nos diz que diante da prisão de Pedro, a igreja orava por ele de forma incessante. Sabe o que é incessante aí no grego? Ektenos, é com fervor. É com fervor. A igreja orou por 7 dias com ektenos, com fervor, para que o seu líder fosse solto. Atos 13,1, a igreja de Antioquia ora, e Deus abre as portas para as missões mundiais. Atos 16,25 diz que Paulo e Silas oram na prisão, e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20,36 diz que Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso, na praia, porque Paulo está indo embora, para não voltar ali mais, porque breve ele ia ser degolado em Roma. E diz Atos 28, nos versículos 8 e 9, que Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta, e Deus os cura. Uma igreja cheia, ela é fiel à palavra, ela ora. Terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela tem plena comunhão. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Agora olha o 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém ou alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meu Deus, meu Senhor, eu não sei se você fica triste ou se você fica alegre ao ler um negócio desse.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, diz Atos 2, diz que os irmãos se amam profundamente. Na igreja de Jerusalém, os irmãos amavam estar juntos, eles partilhavam seus bens, eles apreciavam estar no templo, nos lares. Havia um só coração e uma só alma. Diz os versículos que lemos ainda, que os crentes eram sensíveis a ajudar os necessitados. Meu Deus! Ajudar os necessitados. Quantos de vocês em casa estão com dinheiro no banco e sabem que alguém está passando por dificuldade? Você consegue dormir? Sim ou não? Você que é cheio do Espírito Santo e diz que é, e vê irmãos padecendo por dificuldade, e você com 63 mil no banco, você tem ajudado alguém cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Você sabe que alguém precisa e faz? Ou você é daqueles que ora? Ah, irmãos, vamos orar. Rapaz, se tem um negócio que me dá náuseas, mas náuseas mesmo, é eu saber que alguém precisa de ajuda, e eu procurar a pessoa e dizer assim: irmãos, vamos orar. Por favor, não fale isso aqui para mim em Londrina, em nome de Jesus. Não fale. Não fale. Porque se alguém precisa e você sabe, deixe de ser hipócrita e meta a mão no bolso. Diz Deus e não Satanás. Diz Deus. Eles converteram o coração e o bolso. Porque se você é convertido de fato, a conversão precisa descer para o bolso. Eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Eu escrevi isso agora há pouco. Sabe aquelas frases que você precisa colocar no ímã na geladeira para você ler todo dia? Essa é uma delas. A comunhão cristã e o cuidado cristão é o compartilhamento cristão. Eu vou repetir, engula isso, toma com água a semana toda, preste atenção, escreva aí na capa da Bíblia. A comunhão cristã e o cuidado cristão é o compartilhamento cristão. Compartilhe, pentecostal, cheio do Espírito Santo, compartilhe, ajude. Diz Deus, meta a mão no bolso e ajude. Você é cheio do Espírito Santo? Podemos continuar? Quarto lugar, quarta marca de uma igreja cheia. Meu Deus, é que ela adora a Deus com entusiasmo. Olha o versículo 47. Louvando a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta com fervor e ela louva a Deus com entusiasmo. Sabe por quê? Porque o culto deles era um deleite. O verdadeiro culto produz reverência e alegria. E se a alegria do Senhor for obra do Espírito, o temor do Senhor será autêntico. Autêntico. Louve ao Senhor. Alguém cheio do Espírito louva ao Senhor. Quinta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha o versículo 43. Ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. Olha o 43. Em cada alma havia o quê? Temor. Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, aqui há duas coisas. Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo, há temor. O temor a Deus é a fonte secreta, é o poder íntimo de uma vida santa.
Por isso que Salomão diz em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer a Deus é o princípio para uma vida santa. O temor é o grande freio que segura o homem de cair nas malhas insidiosas do pecado. Temor, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não brinca com as coisas de Deus, ela não brinca. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de temor. E segundo, diz o versículo 43, que uma igreja cheia experimenta sim os seus milagres. Experimenta. A igreja de Jerusalém era reverente e receptiva ao agir soberano de Deus. Irmãos, escutem, em nome de Jesus, precisa haver milagres numa igreja cheia do Espírito Santo. Sim, senhores, precisa haver. É por isso que se Deus me usar aqui e alguém se levantar da cadeira de rodas, o que a igreja sente quando vê um negócio desse? Ah, mas pastor, não existe mais milagres. É porque nós estamos vazios. Nós estamos vazios de Deus. Nós temos buscado outras coisas, e se der, Jesus será acrescentado. Nós temos buscado tudo, menos o Espírito Santo de Deus. E aí chegamos no culto, queremos que o fogo caia. Que fogo? Que fogo? Que nós não oramos a semana toda, nós não lemos a Bíblia a semana toda e criticamos os católicos. Quem somos nós? Quem é você que está em casa essa noite? Quem sou eu? Irmãos, não. A igreja tinha temor e havia milagres. Hoje há dois extremos na igreja: aqueles que negam os milagres, e o segundo extremo são aqueles que inventam milagres. Não, isso aí é do diabo. Não está amarrado. Olha, hoje se alguém se levantar no meio da igreja para falar em línguas e outro interpretar, alguém vai falar: arreda Satanás. Você conhece alguém assim? Irmãos, isso é obra do Espírito. Queremos que o Espírito haja, e Deus manifesta-se no meio do culto. Ah, isso não é obra de Deus, não. Isso é Satanás. Não, a irmã lá foi usada pelo diabo. Irmão, que é isso? Que o Espírito Santo abra a sua cabeça, abra o seu coração, e você deixe de ser incrédulo. O vento não sopra onde quer. E se num culto aqui, quando a igreja voltar, Deus tomar a Vânia em línguas e tomar a mim para interpretar, você vai fazer o quê? Você vai se levantar do culto? É milagres. E Deus me disse através de uma irmã aí que depois da pandemia vai ser um negócio glorioso aqui. Você se prepare. Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmão. Você goste ou não, você espere ou não, Deus vai fazer. A igreja é dele. A igreja não é do pastor Eloy nem do pastor Marco. A igreja é dele. O vento sopra onde quer. Precisa haver milagres. Atos 3, no versículo 6, esse texto é tão forte. Pedro vê um paralítico sentado na porta do templo, e o paralítico lhe pede uma esmola, e Pedro olha no olho dele no verso 6 e diz: eu não possuo nem prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Agora escute. A igreja tem muita prata e ouro, mas pouco poder. Ei, escute, eu vou repetir. Nós temos templos suntuosos,
belíssimos, estátuas de ouro para cá, estátuas de ouro para cá, microfones de R$263.500, caixas de som de R$900.000 cada, muito ouro e prata, mas ela está desprovida de poder. Poder! Temos dinheiro, mas estamos desprovidos de poder, irmãos. Deus procura ainda os que estão cheios do Espírito, e olha no olho de alguém e diz: eu não possuo nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esses que Deus procura não são aqueles que têm dinheiro no banco apenas. Nós precisamos de poder. E último, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam ficando ricos. Não é o que está aqui, me perdoa, irmãos. O Senhor acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam trocando os carros. Puxa, não é o que está aqui, irmão, me perdoa. Acrescentava-lhes o Senhor os que iam comprando coisas caras e tolas. Puxa, não é o que está aqui. Os que iam sendo salvos. Irmãos, nós falamos um pouquinho sobre isso aqui na quarta-feira. Essa igreja é simpática e é amável. Ela é sal e ela é luz. Essa igreja tem qualidade, por isso ela tem quantidade. Ela mostra vida e ela mostra números. A igreja de Jerusalém produziu um impacto tão grande na sociedade, e a igreja crescia por causa do estilo de vida dos membros. Que membros? Os que foram cheios do Espírito Santo. Os que foram cheios. Sabe uma pergunta errada que fazemos? O que precisamos fazer para a igreja crescer? Se é uma pergunta errada, sabe a pergunta certa? É o que está impedindo a igreja de crescer. Pergunta errada: o que precisamos fazer para a igreja crescer? Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer? Irmãos, e talvez o que esteja impedindo a nossa igreja de crescer sou eu e você. Pense nisso, reflita, sinta o ar batendo da brisa. Talvez essa igreja não cresce, é culpa sua e minha. Porque, queridos, qualidade gera quantidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo precisa crescer. Não existe fidelidade estéril. Não, senhores. Uma igreja saudável, ela cresce. Ela cresce. Você está cheio do Espírito? Acabou o texto. Não há mais nada para dizer. Você está cheio do Espírito Santo? Porque uma igreja cheia do Espírito, ela ora. Ela ora. Ela é fiel à palavra. Ela tem plena comunhão. Plena. Ela adora a Deus com entusiasmo. O culto para ela não é um culto fúnebre. Ela adora a Deus com entusiasmo. Ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. E último, ela tem a simpatia dos homens
e a bênção do crescimento numérico. Deus me deu uma frase no final do seminário, uma frase bem gostosa, assim, bem doce. E eu queria que você guardasse essa frase, e eu vou orar. Se não fazemos diferença, que diferença faz? Se você não faz diferença, que diferença faz?